Gente, isso aí é humilhação. Calma. Os caras fazem campo com a torcida, velho. Mas eles só... Pedrosa, eles estão entregando... Ele vai se magoar. Inúteis! Olha essa live. A boa fase do Flamengo está embalada por um grande momento do artilheiro Pedro Vene Casagrande. Com seu camisa 9, o Flamengo segue a preparação para o jogo que é contra o Grêmio. Rodou. A equipe rubro-negra aproveita os dias de folga antes de voltar aos treinos e encarar os próximos desafios. Com a goleada, a empolgação do grupo está elevada, e em especial de um jogador, o atacante Pedro. Desde a chegada de Tite, o atleta tem sido peça fundamental no time e tem mostrado em campo o motivo de não ter saído mais de titular. O camisa 9 está a uma assistência de igualar a marca que atingiu em 2023, tendo disputado 35 partidas a menos. Pedro soma 3 passes para gols dos companheiros no Flamengo. Com esse número, o atacante está a apenas uma assistência para igualar o feito que conseguiu durante toda a temporada de 2023. Além disso, ninguém tem mais gol que Pedro no futebol brasileiro em 2024. Em 28 jogos atuando pelo Flamengo, o atacante marcou 22 vezes. E foi dele o gol da virada do Vasco, o que fez Pedro aumentar sua marca e se isolar na lista de goleadores da temporada. A fase de Pedro no rubro-negro parece que não irá parar por aí. Ele já chegou ao top 5 dos atacantes brasileiros com mais gols na Libertadores e entrou na lista dos 15 maiores artilheiros da história do Flamengo. Pedro já é um ídolo para a torcida do Fla e tem cada dia mais sendo cara do time. Continue votando lá na nossa enquete, @SBTRio, o nosso Twitter, assim você vota, e @SBTRio oficial, o nosso Instagram. Vota se você concorda ou não com esse tipo de protesto que aconteceu na porta do Vasco. Vota lá, eu já dei minha opinião, Pedrosa também, Vini já deu a dele, vocês já sabem a nossa opinião. Aliás, há muito tempo quem assiste esse programa, né? Que na rede sempre... aqui, ó, Venedrosa em crise. Acabou... O SBT acabou de marcar a gente. Ele vai se magoar. Vocês gostam, hein? Ô, Renê, olha só, o Pedro acontecendo, né? E a gente até trouxe aqui, quando ele teve aquele problema até de agressão com um membro da comissão do Flamengo, como isso reverberou no campo, né? Como o Pedro não estava bem. Ele tinha até números bons, né? Mas a gente sabia que ele podia entregar muito mais. E agora, num ambiente extremamente confortável, ainda mais com um treinador que gosta muito dele, o Pedro ele só precisa de um bom ambiente para jogar bem, o Venê. Estamos falando de um dos melhores centroavantes de futebol brasileiro, se não for melhor, vale até esse bom debate aí. Me chamou a atenção o fato dele nem ter sido convocado para a Copa América pelo técnico Dorival Júnior. De fato, eu esperava. Embora ele esteja na lista ali de jogadores em espera, se alguém se machucar, o Pedro vai ser chamado pelo técnico Dorival Júnior. Mas é uma temporada absurda do Pedro, é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada, tá chamando gol, não tem jeito, e é por conta disso, não é só por causa da fase do Gabigol, mas também pela fase do Pedro, que o Gabigol é reserva. Porque como que você vai tirar esse jogador do time titular? O jogador tá vivendo uma fase absurda. Todo jogo ele tá metendo um gol praticamente. Então, assim, falar do Pedro aqui é chover no molhado. Eu sou muito fã do futebol dele, um jogador extremamente inteligente. E ele tem evoluído muito com o técnico Tite no estilo de jogo também. Ele tem deixado de ser aquele centroavante paradão dentro da área. Muito pelo contrário, ele agora se movimenta muito mais, dá combate, tem ajudado muito mais o time dessa forma. Então, o Pedro, de fato, tem vivido um grande momento. É um dos principais jogadores do Flamengo na temporada e, repito, é o maior artilheiro no momento do futebol brasileiro. Você sabe que ontem na Rede Economia o cara assumiu que vai pra lá e depois vem pra cá? Ah, é? Pô, eu tenho amigo que faz isso. Cara, ainda me conta na minha cara, pô. Eu falei, pô, mente? Ué. Diz que vê desde o início. Eu fecharia a cara. Sério? Imagina eu, né? E a gente ainda dá boa tarde pra eles. Imagina. É melhor a gente parar com isso. Para de buzina. Quem quiser chegar, chegou. Quem não quiser também. Ah, e perderam. Hoje teve briga mesmo. Perderam a melhor parte do programa. Fazer protesto na casa dessas pessoas. A gente já entra lá. Vamos fazer? A gente já entra lá e fala, ó, não quero você naquele canal. Vou chegar assim e vou falar, ó. Aqui, irmão. Água é muito melhor que cafezinho, tá? A Rede Economia é muito melhor. Vergonha. Traidor. Um beijo para Alex Escobar, grande amigo, que gosta de tomar um cafezinho. Comunicador, Alex. inclusive. Ô, Lucas Pedrosa, em relação ao Pedro, a gente tem um grande atacante, eu acho que da última fábrica dos nossos 9,
ele é o mais moderno e eu acho que o mais pronto, talvez, que joga no Brasil, tá? Estamos falando que joga no Brasil, tá bom? Brasileiro que joga no Brasil. Ele é um 9 muito moderno, com muita qualidade e muito jovem, né, Pedrosa? Sim, Pedro joga muito e sempre jogou. Desde o Fluminense, que ainda tinha um time mais limitado, Pedro já se destacava. É lógico, não conseguiu tanto sucesso na Europa, mas isso também passa por vários fatores que não tem a ver com o próprio atleta. E quando ele volta ao Flamengo, desde o momento que ele chegou, ele já foi rei da América, ele é campeoníssimo. Ele é um cara que já passou por coisas que não deveria passar, como tomar um soco dentro do seu próprio ambiente de trabalho, entre outros momentos. Desse ano mesmo, a torcida vaiando o Pedro dentro do estádio, sendo que o cara sempre foi o artilheiro do time. Então eu tenho que parabenizar aqui o Pedro, não só pelo futebol que ele joga, que todo mundo sabe. Sai da área, faz pivô, tem qualidade técnica para poder servir seus companheiros, inteligência animal, é um cara que bate muito bem pênalti, cabeceia demais, mas também pela força mental do Pedro. Tudo isso ele conseguiu passar por todas essas situações, ele continua performando pelo amor que ele tem com a camisa do Flamengo e, sem dúvida alguma, para mim, ele é o principal jogador do Flamengo em 2024. Vene Casagrande, como é que será o processo do julgamento do Gabigol? Ele já foi para a Suíça? Não, ele embarca hoje, ele está em São Paulo, embarca de São Paulo, os advogados já foram... bom, né? Ai, queria estar com o julgamento agora. Mas não... Negócio de doping. Que isso, não, eu não queria estar na pele dele, não. Suíça. Não, eu prefiro ficar em Niterói. Prefere também, na pele dele? Pô, o cara pode ser suspenso, punido. Eu tava olhando só o lado da viagem. Você só tá vendo o lado bom do negócio. Mas ele embarca hoje, a audiência, no caso não é nem julgamento, vai ser uma audiência e aí depois vai sair o resultado dessa audiência. Ele vai falar, tanto é que ele vai comparecer. Também terá o médico do Flamengo, Márcio Tanuri, como uma pessoa ali para tentar ajudar na defesa dele. O julgamento, a audiência no dia 7, e aí dia depois, sai o resultado dessa audiência, se ele vai continuar punido ou não. A cabeça dele, de fato, deve estar um trevo. Inclusive, eu acho que o desempenho dele vai muito por conta disso. Imagina, gente. Eu me boto no lugar da pessoa, ele é um ser humano, não tem como você não pensar nisso. Embora ele não tenha feito nada, entre aspas, o resultado tenha dado negativo do doping dele, ele está sendo acusado de algo e ele pode ser punido. A verdade é essa. E aí ele ficar sem poder atuar, independentemente se é a camisa do Flamengo ou não, mas você não poder exercer a sua profissão. Mas vale ressaltar, isso tudo está acontecendo graças a ele. Não é nenhuma implicância. É porque ele fez por onde? A verdade é essa. Se ele tivesse apenas urinado no momento que era obrigado a fazer isso, nada disso teria acontecido. Mas seguir todas as regras. É isso. Era só seguir regra. Mas isso aconteceu, agora é torcer para que o resultado seja positivo para o Flamengo. Dá sua opinião. A crise do Vasco estourou de vez, ainda nesse protesto de manhã que a gente mostrou agora, de hoje. A gente vai ver o que foi dito entre jogadores, torcida e o presidente Pedrinho. Cadê? Desde cedo, os torcedores já ocupavam a entrada do CT Moacir Barbosa, com faixas criticando o elenco Cruz Maltino. Um dos mais cobrados foi o zagueiro Maicon, que entrou rapidamente em um carro de aplicativo. O lateral Paulo Henrique também esteve entre os alvos da torcida e parou para falar com os vascaínos. Fala para você que a gente vai trabalhar, a gente vai se dedicar ao máximo, o resultado não pode acontecer realmente. A gente tem consciência total disso. Pumita Rodrigues ouviu em silêncio as críticas pelas falhas contra o Flamengo. Jogadores, segundo gol, pelo amor de Deus. Com o jovem Ryan, os manifestantes subiram o tom. Meu irmão, vocês estão marcados na história da maior vergonha do clube. Vocês tomaram de 6. Tomaram de 6, cadê o tesão pra jogar? O presidente Pedrinho puxou a responsabilidade e pediu respeito dos torcedores. É melhor falarem comigo, cobrar de mim, deixar os jogadores tranquilos e eu volto aqui e falo com você. Um beijo aí pro pessoal do BTB Esporte, estão arrebentando, como a gente usa as imagens deles por aqui, porque eles estão em todos os lugares, parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos lá, o Pedrosa deu a opinião dele, que é praticamente parecida com a minha, né? Um detalhe ou outro, a gente tem a mesma opinião. Eu sempre falo da importância da torcida, de algum momento, ter uma aproximação com o jogador, ainda mais um momento truculento como esse, para você, às vezes, tem um descolamento de entendimento do tamanho do clube, que o torcedor sabe muito bem. E aí cola, né? E mostra. Mas, Vene, a gente sabe que a sua opinião é um pouco contrária
A minha é do Pedrosa. Eu queria que você me falasse o que você acha sobre esse tipo de abordagem de um torcedor na porta de um CT, falando e tentando abordar os jogadores. Estamos falando tarde, de um dos... Benê. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos falando de um dos piores momentos da história do Vasco da Gama. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas nada do que acontece dentro de campo justifica o que esses torcedores fizeram nessa quarta-feira. Uma humilhação. Eles humilharam os jogadores. Eu sou totalmente contra esse tipo de protesto. A gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades. Não gosto. Concordo que tem que ter uma aproximação dos torcedores com os jogadores, até mesmo para os jogadores entenderem um pouco a grandeza do Vasco da Gama, mas eu acho que isso pode ser feito entre quatro paredes, algo combinado, e você pode se reunir ali com os líderes do elenco, não essa exposição que eles fizeram hoje. Inclusive tem um vídeo ali que a gente consegue ver, o Pedrosa mencionou, não foi feito pela torcida organizada. Mas, independentemente de quem fez o protesto, foi uma humilhação com o próprio Pumita. Você vê o torcedor cobrando e botando o celular na cara dele assim. Qual é a necessidade de fazer isso? Estou totalmente contra. Eu acho que isso não vai fazer os jogadores correrem mais dentro de campo ou até mesmo a equipe melhorar taticamente ou individualmente falando por cada atleta. Acho que isso aí não adianta de nada. Entendo que a fase é terrível, que eles passaram por uma humilhação muito grande diante do maior rival aqui no Rio de Janeiro, mas nada justifica o que esses torcedores fizeram lá. Independentemente se é de torcida organizada ou não, na minha opinião eles estão errados. Querem conversar com o elenco? Combina com o Pedrinho, que é o atual presidente, fala, Pedrinho, a gente quer conversar aí com os líderes do elenco, vai lá numa sala restrita e conversa, isso eu sou a favor. Agora, o que eles fizeram hoje, a faixa, para mim é o de menos. Agora, a forma como eles abordaram os jogadores, humilhando os jogadores, se põe no lugar do atleta. Ninguém ia gostar de passar por isso. É uma sensação de potência, o atleta nada pode fazer. Imagina se um atleta perde a cabeça e sai do carro ali e vai para cima de algum torcedor. E aí a gente vai ficar criticando o atleta que perdeu a cabeça. Eu acho que isso aí não vai mudar em nada. Você já sabe a minha opinião a respeito disso. Não teve agressão, mas teve agressão com palavras, que muitas vezes é muito pior do que até mesmo a agressão física. Calma, porque ele ganha tudo na última década. Fica calmo. E acontece a mesma coisa lá no Flamengo também. Acontece, ele não concorda. Não, eu sou contra. Eu sei, mas vamos lá. Mas o que eu tô querendo dizer, você fica calmo. Eu tô calmo. Mas vamos brigar! Eu só quero colocar um contraponto aqui. O Venê cita uma frase, se põe no lugar do jogador. Beleza, se põe no lugar do torcedor. Se põe no lugar do torcedor. Eles foram humilhados aí na porta do trabalho deles. E o torcedor que vai ao estádio todo dia é humilhado como foi humilhado. O torcedor que gasta dinheiro, o torcedor que gasta passagem, o torcedor que compra a camisa organizada, o torcedor que faz de tudo por eles, inclusive sempre apoiou os mesmos jogadores que estão aí, ano passado, esse ano. Então, assim, o que eles podem fazer? Dentro de campo eles podem fazer. Eles podem se dedicar mais, eles podem correr mais. Quando o cara fala assim, Pumita, ainda falou assim, Pumitinha. Você deixou o Pedro fazer um gol de peito, você ficou parado olhando, e aconteceu isso. Quando o Paulo Henrique ficou olhando, o Bruno Henrique também finalizar, aconteceu isso. Então, assim, se coloca no lugar do jogador, me coloco. Acho que isso vai mudar o Vasco da Gama? Isso vai mudar? O Vasco vai começar a jogar pra caramba por causa disso? Vou repetir o mesmo discurso depois da partida contra o Criciúma. Não, isso não vai mudar. Em campo, não interfere. Agora, é válida a humilhação que o torcedor tomou no Maracanã e é válido também o torcedor protestar. É válido o torcedor mostrar indignação pra eles, que é o Vasco da Gama. O Vasco sofreu a maior goleada da sua história pro seu maior rival em 2024, depois de ter gastado 300 milhões de reais num time. Então, se o torcedor não pode, obviamente, com outras palavras, poderia ser muito melhor, mas não dá pra cobrar a racionalidade de um torcedor que só apanha há 25 anos. É só porrada atrás de porrada, é só humilhação atrás de humilhação. Aí eu vou aqui falar que eu não concordo com o torcedor colocar... Não vou de jeito nenhum. Assim como o jogador também se sentiu humilhado, o torcedor se sente humilhado há meses, há anos. Todo jogo, jogo após jogo, o torcedor se sente humilhado. Por quê? O que o jogador pode fazer? Correr em campo, se dedicar. E um time que toma de 6, mesmo sendo muito pior que o Flamengo tecnicamente, investimento, não tem justificativa. E o Pedrinho falou isso no vídeo ontem, e ele mesmo assumiu a responsabilidade, porque no vídeo aí ele fala que vai conversar com os torcedores. Então, assim, não tem como. Eu acho que em, 80% dos casos, você entende, isso aí não vai mudar muita coisa. No caso do Vasco, não tem como mais ter passividade.
Não tem como descredibilizar o sentimento do torcedor de humilhação o tempo inteiro. Então, eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Eles têm que entender a camisa do time que eles vestem. Vamos dar um exemplo Quem vai aqui. se magoar? O próximo jogo do Vasco é contra o Palmeiras. Sim. Tô errado? É contra o Palmeiras. Supondo que venha mais uma goleada, mais, enfim, algo histórico, mais um 6-1. E aí isso vai justificar novamente o torcedor ir lá na porta do CT. Mais uma cobrança. Mais uma cobrança. Gente, não faz Benê, isso. se Benê, for mais peraí, um 6 pô. a 1, A cobrança, aí merece todo olha só, mundo. gente, eu não sou contra a cobrança. Eu sou contra a forma como eles estão cobrando. Mas que forma, Vene? Eles não bateram em isso ninguém. é Eles não, olha só, humilhar, peraí, cara. não. Isso é humilhação, gente. Não, desculpa, calma, Benê. calma. Mas Lugar de torcedor, Uma na coisa minha é- opinião, é no estádio, não é na Vene, porta do mas calma, CT. calma. Então, Quem vai olha se só, quando for magoar? pra comprar produto oficial, pagar sócio torcedor, pagar tudo, então esquece o torcedor. Porque se o torcedor não pode cobrar... Faz se quiser, ué. Não, faz se quiser, não. Quer Não é cobrar, assim, paga o Vene. ingresso, Não, vai não lá é- no não é Maracanã. assim. Eu vou Vai lá falar no uma São coisa, Januário. eu vou falar Gente, agora. isso aí é Eu humilhação. vou falar. Humilhação é o que os caras fazem em campo com a Humilhação torcida, foi o que velho. Mas eles só aconteceu com o torcedor, humilhação. Benê. Pedrosa, eles Maracanã. estão entregando Quem vai se aquilo que eles magoar? podem. Não pode, Minutos, Não, não, minutos. não. Gente, A folha estão não. salarial do Vasco Pô. não condiz com Não o que estão o não. Vasco Não, Ué, olha só. Aí, isso aí já é uma outra discussão. Ué, mas a Por discussão exemplo, é essa. o João Vitor, o Vasco contratou o João Vitor por quanto? 6 milhões de Quase euros? 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. A gente debateu isso aqui. Ok, é um valor Vene. extremamente alto. Exatamente. Não é culpa do João Vitor. Olha só, o Amazonas, com todo respeito ao Amazonas, tomou 2 gols do Flamengo em 2 jogos. O Vasco tomou 6 do Flamengo Em um um jogo. jogo. Se for pegar os últimos Mas 2 teve um jogos do Flamengo... contexto, teve mudança de treinador. Que, Pedro. toma 6, não. beleza. Não é beleza. Não, Vene. Benê, Pô, isso não o que existe. aconteceu no Não, Maracanã olha só, gente. foi Eu uma não- humilhação não dá, pro torcedor. humilhação. Beleza. Uma humilhação. Isso eu não tô tirando, Ele não gente. pode ficar É humilhação. É Calma, humilhação. calma. Mas nada vai justificar o que os torcedores fazem. Isso é agressão, Benê, gente. Benê, Não precisa olha na só. enquete. Quebraram A gente vai continuar lá, esse lá no assunto. CT do Ninho do Urubu, quebraram o carro da Rascaeta, não sei o que, quebraram o carro do É totalmente contra E não isso. fizeram isso dessa vez. A galera sentou e Só falou que, assim, irmão, baixa o vidro Pedrosa, aí, muitas vamos vezes a conversar. palavra dói mais do que a agressão física. Vene, pô, Deixa eu mas mostrar e aqui. o que, Não, mas- que os caras em Gente, campo pelo fazem com o amor de torcedor? Deus, O que é bom pro eu torcedor? preciso ler a enquete. Aqui, Pô, não tem como, velho, amanhã normalizar desta isso, quarta pô. foi marcada por protesto Achar no isso CT do normal. Vasco. Você de casa acha que essa atitude dos torcedores ela é correta? A primeira opção, o torcedor está certo. A segunda opção, o protesto foi violento, mas isso aqui não foi, né? Não foi. E a terceira opção, só atrapalha o time, por hora vencendo. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Foi Calma, violência calma, calma. verbal. Isso aí eu Beleza. concordo. Eu vou dizer uma coisa. Vocês sabem sempre minha opinião aqui sobre isso. Briguem! Vocês sabem como eu sou uma torcedora de arquibancada. Ultimamente a gente trabalha, não tem como. Mas enfim, eu nasci nas arquibancadas da Carioca, que nem vocês dois aqui. E a gente tem o futebol e o nosso time como a nossa vida. Nós somos essa realidade. Assim, as pessoas que amam o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, aquelas que estão na arquibancada, o time é a vida dessas pessoas. Elas vivem pelos seus times. É como uma religião, vamos dizer assim. E aí, quando você tá tomando, Vene, lata na cabeça, lata na cabeça, lata na cabeça, e você é humilhado, porque foi o que aconteceu no último jogo, o vascaíno foi humilhado. Eu virei pro meu marido aos 30 do segundo tempo e mandei um WhatsApp pra ele, vai embora. Sabe que ele me mandou uma foto sentado assim, eu não consigo levantar da E cadeira. é esse o sentimento. Ele tava se sentindo humilhado. Assim, bem. como é que a gente Mas isso externa não vai isso? justificar a minha Eu opinião, acho isso, interessante sempre o torcedor ter um contato, assim, porque o de arquibancada é uma coisa Mas por que esse única. contato não pode ser algo combinado entre quatro Já paredes? foi, Já foi. Vene. Foi quando? Aquela vez que a gente Não, naquela vez não foi algo combinado Foi entre sim, quatro foi sim. paredes. A gente Foi. acompanhou a live. Mas Não, vai mas aí isso é outra Benê, coisa. Gente, a gente Benê, acompanhou a live. Benê, Ele vai se não magoar. funciona daquele jeito, não funciona entre quatro paredes, não funciona desse jeito aí, mas se não tiver cobrança... Então vamos olha fazer só, o seguinte, vamos matar acabou, então. não é time pequeno. Não tem torcida. Então vamos matar, não, então. não é matar aqui. Então vamos fazer o quê? Não, ninguém, a gente não tá chegando nem perto de morte. Pelo amor de porque Deus. não Você tem agora agressão fala, aqui, tem Vene. agressão. Não Tem agressão verbal, isso muitas vezes é pior que E a a agressão sei. visual que eles protagonizaram no Maracanã pro torcedor? Pedrosa, Vene, olha eles só, entregam você acha- aquilo que eles Vene, podem. você acha que é mais humilhante o torcedor que viaja 3 horas de ônibus, que paga ingresso, que paga camisa, que vai lá torcer, porque foi torcer contra o Criciúma, porque foi torcer contra o Água Santa, porque foi torcer contra o Maracanã, ou o cara
sentado no seu carro, ouvir algumas palavras de uma revolta depois dele ter sofrido uma humilhação de 6 a 1. Eu nunca vou normalizar isso aqui. Eu me boto no lugar do atleta. Então, olha só, quando o Flamengo empatar de 1 a 1 com algum time aí que, sei lá, que é de terceira divisão lá na Copa Libertadores, ou que é de baixa prateleira, e você falar assim, é uma vergonha, não sei o quê, eu vou falar, então, Vene, eles estão entregando o que eles podem. Eles estão entregando o que eles podem. Pedrosa, não é isso. Você pode achar isso. Não é isso. Eu só nunca vou concordar com o torcedor do Flamengo. O Flamengo pode tomar de 6 do Amazonas. Eu nunca vou concordar com o torcedor que vai na porta. Você vai falar que eles estão fazendo o que eles podem? Calma. Não vou falar isso. O meu ponto é, Pedrosa, o que eles fizerem dentro de campo, nada vai justificar agressão física e verbal. Que seja no Maracanã. Gente, é na porta do trabalho deles. Vamos lá, calma aí agora. Peraí. Pô, isso não é normal, cara. Pedrosa concorda que esse contato precisa existir, e eu também, porque às vezes eu acho que o jogador é tão blindado Não, isso que eu ele também concordo. esquece Eu que não tô falando isso. ele se descola da realidade. Beleza. Mas você tá querendo dizer, e eu entendo o seu lado também, que você acha muito ruim quando tem uma live na cara do cara, quando você tá falando alguma coisa. Tem algumas coisas que eu acho até que passa do ponto. Mas foi o que o Pedrosa disse. Como a gente vai cobrar? Cobrar de um racionalidade. torcedor que tá machucadíssimo, que tá cansado, que tá exausto, que tá tudo. Aquelas cenas de São Januário, deles entrando em São Januário, invadindo, destruindo, isso eu sou, assim... totalmente contra. Completamente contra. Aliás, até acho burrice, porque você quebra o Perfeito. teu próprio patrimônio. Perfeito. Assim como o picha-muro. Mas o que a gente já viu a torcida do Flu fez no último, botou um papel no muro, já Exato. não pichou. Já foi uma revolta muito consciente. Não, Eles as não faixas eu quebraram não sou nada, contra, não. eles não picharam nada. Eles só chegaram pros caras e falaram, meu irmão, e aí? Quando é que a gente vai começar a jogar o futebol que o Vasco merece? E eles jogaram? Olha só, Fernanda. Não, olha, teve jogo e tem ainda. outro ponto. Não. Do último protesto pra esses agora, o que mudou? O Vasco mas se alguém classificou tem na que Copa do falar. Brasil, mudou a postura, mas assim, Ninguém. isso não interfere. Não mudou, tomou 6 a 1 do O mesmo ponto é o jeito, seguinte, pô. o ponto é o seguinte. Em condições normais, isso não é normal. Por exemplo, o Palmeiras, que foi campeão brasileiro, está batendo protesto. Isso não faz sentido. Aí entra no que a Isabelle falou, entre outros, ano eleitoral, aí você tem um protesto aqui, tu fala, pô, esse protesto é político. O caso do Vasco não é esse, gente. O caso do Vasco é puro cansaço. O torcedor está cansado. A gente está falando de um clube tetracampeão brasileiro, tricampeão continental e que está cansado de ser humilhado. Então, se a gente for analisar de forma geral, eu vou discordar de 90% dos protestos, principalmente os violentos, mas no caso do Vasco é pura e simplesmente cansaço e humilhação de tudo que eles estão passando. Então, o torcedor que acorda cedo, e aí eu já falei aqui, esse negócio de acorda cedo, tá com horário, sai daqui do programa, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso estar 4 horas da tarde lá no CT porque eu cumpri meu trabalho. Então a gente não tem como falar que as pessoas, fulano não trabalha, fulano não trabalha, porque cada um tem sua escala, cada um tem sua vida, entendeu? Às vezes o cara bota pra trabalhar no sábado e o cara hoje tá de ele foi folga. lá. O cara pode falar, exato. tô de Isso aí folga, é um outro amanhã eu ponto. trabalho. Então assim, isso não é desculpa. O ponto é o seguinte, repito, em 90% dos casos eu vou ser contra, tem exageros demais. Por exemplo, o Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores. Tem que ter protesto? Na minha opinião, não. Porque ele acabou de ser campeão da Libertadores. Me desculpa. Maior momento da história do clube. Agora, o Vasco não. São 25 anos de cansaço. E aí, quando o torcedor vai pra porta do CT, não pode protestar? Calma, torcedor, que tem mais notícia fresca aí do Flamengo relacionado ao nosso estádio próprio. Mas antes eu quero comentar sobre a briga aí entre Vene Casagrande e Pedrosa. O debate pegou fogo, um concorda com o tipo de protesto que aconteceu lá no Vasco, já o outro não concorda. Eu acho que o torcedor ele não tem que fazer esse tipo de protesto na frente de CT ou em qualquer lugar diretamente com o jogador, mas eu acho que o lugar de protestar é no estádio, porque na minha opinião não vai resolver nada intimidar jogador, ofender, humilhar, como fizeram aí com o garoto Ryan. É um garoto ainda que não tem a mentalidade feita e isso pode prejudicar a carreira dele futuramente. Na minha opinião, os principais culpados aí são os diretores do Vasco da Gama, porque investiram mais de 100 milhões num elenco como esse aí. Esse elenco aí, vamos ser sinceros, não é um elenco bom, é um elenco sem qualidade, sem técnica, e você exigir algo que eles não podem entregar é sacanagem. Bom, agora vamos falar do estádio próprio do Mengão. A notícia é que o Flamengo quer fechar uma parceria com a Allianz, a mesma empresa que também fecha parceria com o Palmeiras. E como vai funcionar essa parceria? Basicamente, o Flamengo quer vender o nome do estádio para Allianz. E aqui eles deixaram até um exemplo de como poderia ficar esse nome. Ficaria Allianz Flamengo. E como a parceria é somente com o nome,
o Flamengo teria total autonomia sobre o estádio e não teria que ceder para possíveis eventos da empresa. Diferente do Palmeiras, que além de vender o nome, eles também fizeram uma parceria para que não precisassem custear com a construção do estádio. Em troca disso, a equipe é obrigada a ceder a praça esportiva em algumas ocasiões para a realização de show. Isso acaba se tornando uma baita bagunça lá no Palmeiras, porque o técnico deles, que é o Abel Ferreira, é totalmente contra isso quando eles têm que ceder para jogar em Barueri. Mas quem gostaria também, né? Isso foi uma parceria feita lá atrás que não foi muito pensada. Ao contrário do Palmeiras, o Flamengo já está pensando em tudo e está correndo desse tipo de parceria. O Flamengo, no entanto, não pretende fazer o mesmo contrato com a Allianz. A ideia do mais querido é ter apenas o name right, ou seja, colocar o nome da empresa no estádio próprio. A autonomia, assim, ficaria com o rubro-negro. É isso aí, torcedor. Essa é a parceria que possivelmente o Flamengo vai fechar com a Allianz. E diz aí nos comentários, você gostou dessa parceria, torcedor? Acha que é uma boa para levantar esse nosso estádio de uma vez e dividir esses custos, né? Porque construir um estádio não é barato, principalmente na estrutura que o Flamengo quer, sempre em outro patamar. Se curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.